Estamos en la Universidad de Campinas, en el estado de San Pablo, con Ricardo Antúnez, sociólogo, investigador, docente, especialista en el movimiento obrero. Y en primer lugar queremos hablar de la situación de Brasil. Próximo a realizarse el impeachment a Dilma Rousseff, ¿cuál es la situación hoy política en Brasil? Eu diria que a situação brasileira é muito difícil. Primeiro porque saímos de um período de 14 anos de um governo, entre aspas, de esquerda, do PT, partido que nasceu nos anos 80, como todos sabemos, como um partido de esquerda, que realizou ao longo desses dois governos Lula e um governo e mais um pouco de Dilma, né, uma política que muito mais o caracteriza como um partido da ordem, né, para lembrar as discussões que fazia Marx, um partido que se acomoda com o poder e faz uma excepcional política de conciliação de classes, que enquanto, digamos assim, o cenário econômico brasileiro permitiu, se expandiu e parecia que o mito petista estava se constituindo, um novo projeto político que nós sempre, desde o início, fomos muito críticos, né? O resultado é que esse quadro se altera, especialmente a partir de 2012, 2013, quando as consequências da crise econômica aberta em 2008 na Europa chega ao Brasil, e este projeto, digamos assim, entra num processo de corrosão. As rebeliões de junho e aquelas que se seguiram, né? 2013, 2014, para que vocês tenham uma ideia, além das inúmeras rebeliões no país inteiro, houve greves, os níveis mais altos níveis de greves da história brasileira, mas, paralelamente a esta crise econômica, social e política de um desgaste, digamos assim, das políticas sociais do governo, né? Houve também um processo que constitui uma tragédia da história da esquerda brasileira, esquerda no sentido como a mídia o caracteriza, mas que foi a percepção de que o PT e muitos setores do governo envolveram-se profundamente na corrupção pública, mas pouco a pouco, numa história complexa, o PT teve uma profunda simbiose também com setores do empresariado, e a corrupção foi profunda. E essa crise econômica, crise social, crise política levaram à abertura do impeachment do governo Dilma, né? O Michel Temer era vice-presidente do PT, numa aliança construída pelo lulismo, né? Esta direita, ou esses setores da direita que sustentavam o PT, um pacto de aliança de classe, romperam e somaram-se às direitas que faziam oposição. E houve, no meu entender, um golpe, um processo que caracteriza um golpe parlamentar com manifestações ou com, digamos assim, com ressonâncias judiciais. Tá certo? Elas, em verdade, se constituíram para depor um governo que não conseguiram ganhar pelas eleições e que não quiseram esperar até 2018 para fazer uma nova tentativa. Para sintetizar, embora o golpe tenha a aparência de depor um governo progressista de esquerda, não é isso que se trata. É um golpe para depor um governo que serviu e agora não me interessa mais, mas ele tem um claro caráter de atacar as lutas sociais, os partidos de esquerda, os movimentos sociais de esquerda, os sindicatos de esquerda. Nós adentramos numa época de luta de classes aberta no Brasil, aberta de confrontação direta. Se o impeachment for de fato, como tudo indica, consolidado, nós vamos ter um governo de centro-direita profundamente destrutivo, ancorado numa base de classes, uma aliança total, apoio total, integral da mídia, e nós temos muitas lutas sociais, nos movimentos sociais, partidos, grupamentos, sindicatos, os movimentos de periferia, né, que compõe uma miríade muito importante de lutas sociais, mas não há uma organicidade política nesse movimento. Como foi a aliança entre setores do Poder Judicial, poder mediático y parte de la entonces oposición política que organizó el golpe? Digamos assim, com o desmoronamento do governo do PT, né, o setor que tinha alguma influência mais forte no poder judiciário, na mídia
e nas oposições era o PSDB, tá certo? Quer dizer, os neoliberais puros. Tucanos. Os tucanos, tá certo? O tucanato tem influência no Poder Judiciário, tem uma forte influência na mídia. O tucanato junto com o PMDB, são os dois braços, não é? O PMDB não tem forte entrada no Poder Judiciário, mas os tucanos têm. E esta influência fez com que se desenvolvesse no Brasil uma espécie de um estado normal de exceção, né? O que é uma contradição. É um pouco, o Estado burguês sempre convive com modalidades de estado de exceção para preservar a ordem. O judiciário brasileiro, em muitas das suas manifestações, perdeu até mesmo aquela aparência de neutralidade. Nós nunca acreditamos na neutralidade do judiciário, mas ele tem que ter uma aparência de neutralidade. ¿Cuál ha sido la responsabilidad del PT en que avance todo este proceso? Na minha avaliação é grande. Por que é grande? O PT não caiu pelos seus méritos. Ele não caiu porque tentou enfrentar, digamos assim, o grande capital, o capital financeiro, as grandes fortunas, o agronegócios. Ele não tentou confrontá-los e, ao confrontá-los, perdeu a luta e caiu. Se o PT, digamos, do seu governo, acreditou no mito da conciliação de classe, esta foi a principal criação do PT. Quando a crise se pôs e a coisa começou a esquentar, as frações do capital começam a discutir quem vai pagar menos com o ônus da crise. Primeira decisão das grandes frações do capital: quem vai pagar com a crise é a classe trabalhadora, como sempre. Então, arrebentar, tá certo, os direitos da classe trabalhadora. 2, nas grandes frações do capital, quem vai arcar menos, quem vai perder menos, quem vai ter, digamos assim, pagar mais ou menos, quem vai ter mais ou menos redução nos seus lucros. Aí se inicia um processo onde as frações dos capitais querem um governo puro sangue deles. Temer é um governo terceirizado. É um governo terceirizado da burguesia. O Temer faz o que as burguesias mandam, né? O governo Lula e Dilma, não é, faziam o que acordavam com a burguesia. Faziam o que a burguesia, digamos assim, impunha. Mas não era propriamente um governo de um seu representante. O PT imaginou, o PT acreditou que tinha ganho a classe dominante para o seu projeto. Ele não tem ideia de quem é a classe dominante no Brasil. El gobierno Temer ha tenido también muchos escándalos de corrupción desde que asumió, ¿no? Y su personal político está también fuertemente cuestionado. Pese a esto, ¿puede estabilizarse? É o PMDB, tá certo? Que é o principal partido da corrupção brasileira nos últimos 40 anos. E não é o único, é o principal, né? Esse partido hoje domina o país. O que me espanta um pouco é porque que depois de 2, 3 escândalos parou. A sensação que tem é que houve uma ducha de água fria, né, na Operação Lava Jato, de modo a vamos deixar esse governo governar. Depois das primeiras denúncias, todos os demais processos não se falou mais, a mídia silenciou. Há um completo, tá certo? Um completo apoio da grande mídia a este governo, tá certo? Ela não quer nem ouvir falar na volta da Dilma, por suposto, e ela não quer aceitar o que seria plausível agora, no meu entender. A única saída agora seria a convocação de uma eleição direta, tá certo? De tal modo que você pudesse fazer em todos os níveis, não só presidente e câmaras municipais e prefeituras, como seria em outubro, mas um processo de eleições diretas em outubro. E como ves o realinhamento do sistema político em Brasil? Nós estamos agora num momento em que digamos assim, essa variante de golpe parlamentar barra judicial, né, repõe as classes dominantes. Nós vamos ter, se a lógica do poder, do bloco de poder, não tiver contraposição, um realinhamento muito forte das classes dominantes para preparar uma vitória em 2018, tá certo? De modo a esmagar a esquerda, o que cria para a esquerda um desafio monumental, tá certo? Quer dizer, qual é esse desafio, no meu entender? A ampliação das lutas sociais, pegar pontos vitais de unificação para poder lutar. Por exemplo, a questão da terceirização. Essa medida que o governo Temer quer implementar, junto com a da reforma da Previdência, né, tocam em questões cotidianas da classe trabalhadora, como eu chamo, na sua nova morfologia. A classe trabalhadora hoje é um complexo heterogêneo,
amplo que nós temos que entender. A classe trabalhadora é o operariado industrial, é o operariado fabril, é o operariado rural, mas tem um novo proletariado de serviços espetacularmente grande e que é decisivo, se quisermos pensar nas transformações sociais profundas, radicais e até mesmo em revoluções sociais. Como explicar que un sector de la izquierda no petista no condenó el golpe y incluso negó la existencia de un golpe? Eu acho que, eu não quero simplificar a leitura desses, porque eu conheço várias pessoas, são sérias, mas eu acho assim, para não temer que denunciar que houve golpe pudesse parecer defender o governo do PT, acho que isso ajudou a confundir. Para mim é muito claro. Se eu tivesse que dar, que nota você dá de 0 a 10? Eu sou professor, brincando com o exemplo, de 0 a 10 para o governo do PT. 0. Está reprovado. Isso não me impede de perceber que o golpe não é contra o PT. O golpe é um rearranjo das frações dominantes para um novo ciclo de acumulação do capital, onde é preciso destruir as lutas sociais conquistadas, né, nas últimas décadas. Por último, ¿cuál es, desde tu punto de vista, la potencialidad de la clase obrera en Brasil hoy? Imaginar um mito do fim da classe trabalhadora é uma piada. O capital não se repõe sem bolsões cada vez mais amplos de trabalhadores, mais ou menos precarizados, mais ou menos informalizados. Aliás, a tendência mundial hoje dos capitais é caminharmos para o que eu venho chamando já há décadas de precarização estrutural do trabalho. E são esses contingentes, por isso que para mim essa nova morfologia do trabalho nos desafia a pensar em novas formas de luta. Eu tenho vários colegas na Argentina, alguns deles diziam agora só os subproletariados precarizados fazem luta, a classe operária está acomodada. Não é verdade. Né? Não é verdade? Tanto na Argentina como no Brasil você tem lutas e lutas da classe trabalhadora, inclusive aqueles polos tradicionais, metalúrgicos, bancários. Então é aí que você tem as potencialidades. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Un gusto conversar con vos como siempre. Gracias, desejo sucesso.